Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom... Olá, meu nome é Felipe Xavier e esse é o Coffee X. No programa de hoje estamos no segundo episódio da nossa série que estamos contando como foi a viagem para a Europa que a gente fez em 2019. E eu estou falando a gente porque eu não estou sozinho, estou aqui com a minha querida esposa, a Paulinha Xavier. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Preparada pra gente continuar essa jornada na nossa memória? Porque não tem jeito de ir de novo. Ah, pois é. Tô, saudades. Beleza, no último episódio que a gente gravou, foi o episódio 18 do Coffee X, a gente começou explicando como que foi a ideia de irmos para onde a gente está indo agora. Então a gente contou um pouquinho de como foi os preparativos para o nosso casamento, como a gente procurou economizar e agora a gente vai começar a viagem de fato. Então se você tiver interesse em saber como rolaram as coisas, como a gente conseguiu economizar e tal, é só voltar aí no feed e o episódio 18 e escute. Beleza? Esse episódio é um oferecimento do Inglês Correto. Fala aí, amor. Fala um pouquinho do que é o Inglês Correto para as pessoas. O Inglês Correto é uma iniciativa que a gente começou no ano passado, praticamente junto com a pandemia, e a gente começou justamente por causa de algumas dificuldades profissionais, de ter que trabalhar presencialmente, e aí é uma iniciativa de ensinar inglês para as pessoas, porque a gente acredita que o inglês pode transformar a nossa vida, nos levando para vários lugares do mundo, porque com o inglês a gente consegue viajar e ter mais liberdade, e também é uma ferramenta de engrandecimento pessoal, então a gente pode ter melhores oportunidades na carreira, profissional, acadêmica, e se conectar com qualquer pessoa. Hoje mesmo eu conversei com o pessoal de um restaurante italiano, achei incrível, mandei um Instagram pra eles lá, um direct pra eles, foi muito legal. Então a gente tem essa iniciativa para ensinar. Então você pode procurar a gente no YouTube, no Instagram e no site, né? A gente tem um blog, inglescorreto.com. Ou então você procura por Paula e Felipe Xavier nas redes sociais. Estaremos lá. É isso aí. Qualquer dúvida, tudo que a gente falou, todos os links estão na descrição do post desse podcast. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, amor. No último episódio, a gente parou, você falou que você ficou me zoando, falando que foi anticlimático e tal, porque a gente começou a contar um monte de coisa e na hora que a gente ia viajar, o episódio acabou. Pois é, eu acho que nem era essa a ideia, né? A gente demorou muito pra contar do casamento e tudo, mas foi super legal. Mas foi uma introdução importante, né? As pessoas precisavam saber. Saber quem que é esse casal que vos fala, né? Até porque a gente não tem um perfil rico, milionário, então a gente tinha que fazer as coisas com o que a gente tinha em mãos, que não era muito, assim. Então, vamos lá. Exatamente. Então, casamos e a gente viajou 2 dias depois, certo? 2 dias? A gente casou no domingo e viajamos na terça. A gente saiu terça cedinho, certo? Acho que sim. Não foi tão cedo, não, mas... Foi ali pelas 10 e pouco que a gente saiu do hotel. Foi. E, pra quem não sabe, nós moramos na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Não tem voo internacional daqui, então a gente... Tem pra Disney, tem pra Orlando. Eu acho que é só, pra lá, pra Disney. E também tem pras partes do sul, talvez, não sei. Não, mas o avião não sai daqui e vai pra fora, ele passa... Tem um voo de Orlando que é Uberlândia, Orlando. Da Azul. Sim. É sério, pelo vai menos... Vai de teco-teco daqui pra Orlando? Não sei não, mas eu sei que tinha de Uberlândia pra lá. Vocês têm mais não. Beleza. Mas a gente foi pra São Paulo, certo? A gente saiu daqui, foi pra São Paulo. E a gente ficou em Guarulhos lá. A gente passou o dia no aeroporto, como é comum, acho que... Nossa, eu não lembro. Sim, a gente chegou lá rapidinho, né? Porque de Uberlândia para São Paulo é tipo 1 hora, ou até menos, dependendo. E a gente só saiu o outro voo que a gente pegou foi só, tipo, lá pelas 7 horas da noite. Então... não lembro dos detalhes. Eu sei que o voo de São Paulo pra lá era muito rápido. Tipo assim, a gente gastou 13 horas, entendeu? Dentro do avião. Eu acho que é rápido pra uma viagem. Pode falar pra onde já? Sim, nós fomos para... Roma. E lá onde o Felipe deu aquela leve
leve trancada, porque ele tava com medo de não entrar no país, eu tava morrendo de preocupação, mas deu tudo certo. É importante falar aqui que eu já tentei tirar visto para os Estados Unidos e por algum motivo eu não consegui. Eu tinha esse medo ainda de tipo, porque para viajar para Europa, na maioria dos países, você não precisa de visto, na verdade, você vai e aí lá você tem a permissão de estar no país lá e isso é carimbado direto no seu passaporte, não tem não precisa de visto, né, para alguns países específicos. Mas tem alguns que precisam, eu só não lembro pra te falar agora. Eu acho que pra Grécia também. A União Europeia não precisa. E ainda assim, por exemplo, o nosso destino vai ser a Suíça, então a gente entrou pela Itália e a gente não teve que passar por alfândega quando passou de um país para o outro, né? Você entrou na União Europeia, você pode passar de um país para o outro. Pode circular livremente, sem problema nenhum. E aí a gente saiu daqui para Roma, porque Roma foi só como que fala? Uma conexão? Sim, foi bem rapidinho, porque né? A gente chegou em Roma e em Roma a gente pegou um voo para Milão. Sim. Primeira coisa que o Felipe fez, quando ele conseguiu passar, ele comprou uma cerveja. Eu tinha que comemorar. Tava de manhã, a gente saiu, 7 horas da noite de São Paulo, chegou em Roma, sei lá, umas 10 e pouco, não sei. Aí o Felipe falou, tô fazendo nada, acabei de passar por uma experiência quase de morte, né, de susto aqui, achando que eu ia ser deportado, vou comprar uma cerveja. Não, mas foi engraçado porque, assim, a gente entrou na fila lá e o processo foi tão tranquilo, só que eu estava tão nervoso que o momento até passar, porque o cara mal olhou na nossa cara. Não, o cara assim. nem carimbou o trem direito, que morri de raiva, eu queria colecionar os carimbos, o nosso tá tudo apagado, não dá pra ver nada. Nossa, sem graça. É engraçado, aí eu fiquei olhando pro cara, assim, com aquele negócio, aí ele foi mexendo no computador, eu olhei mais ou menos pro computador, assim, fiquei naquele momento de tensão e ele só, pá, carimbou e falou, pode ir. Não tava nem não. Eu ainda arrisquei o meu italiano, falei um buongiorno e nada. Cara, não falei nada, não. Um cara mal olhou na minha cara. Mas enfim, passamos. Sim. E aí a gente ficou alguns minutos, talvez 1 hora esperando, né, o outro voo. Foi bem rapidinho. Foi bem rápido. E o aeroporto de Roma, meu Deus do céu. O aeroporto de Roma é um aeroporto, te falar, viu? É um senhor aeroporto, ele parece um super imenso shopping, assim. Ele tem lojas mesmo, de marca, de grife lá. Eu não tava imaginando que fosse assim, pra falar a verdade. E eu acho que esse aeroporto de Roma, se não me engano, ele é o maior aeroporto. Não sei, mas ele é muito grande. Da Europa, né? Eu acho que ele tem trem também dentro dele, não tem? Eu sei que ele era muito grande, piso de mármore, entendeu? Era um nível muito alto mesmo. Mas enfim, saímos de Roma, chegamos em Milão e aí a gente teve o nosso primeiro aprendizado, né, em Milão. Sim. Porque a gente precisava ir pro nosso hotel e o hotel ficava longe, bastante longe, né? Nossa, que vacilo, nossa, que raiva. Vamos compartilhar isso mesmo, é esse tipo de informação que é muito importante para as pessoas saberem, né? A gente ficou num hotel que o hotel ele é perto, apesar da gente ter que andar um pouco, mas ele é perto daquele lugar que a gente foi à noite, que é super famoso lá em Milão. Galeria Vittorio Emanuele. Isso. Que fica perto do Homo de Milão. É tipo um conjunto lá, antigão, que é super chique. É tipo o cartão postal da cidade. Então, mas a parte ruim não é essa, né, que você tá falando. Não, é só pra eu localizar as pessoas, pra elas saberem pra onde a gente tá vindo. Porque pensa aí, o aeroporto de Milão, e aí, porque se você quiser olhar no mapa aí, a gente teve que ir do aeroporto de Milão até um hotel que fica nessa região, perto desse lugar aí. Então, é longe de carro, a gente foi de carro e gastamos uma hora e pouco. 1 hora e pouco. Sim, e aí o nosso maior erro foi o tal do jovem, né, inexperiente, não pesquisa as coisas. A gente tinha um chip internacional que foi emprestado por um tio meu, só que meu celular tava sem bateria, e o que adianta, né? Não tem como fazer nada. E a gente não tinha carregador portátil, nunca mais a gente vai viajar sem um carregador portátil, porque dá muito errado isso. Enfim, aí a gente tentou pedir um Uber, o Uber ia ficar tão caro quanto o táxi, só que a gente tava com medo, a gente nunca tinha andado assim, solto na Europa, assim. E aí o táxi tava lá na nossa frente, né, nos esperando. Ele falou, se você quiser ir comigo lá é porque nosso hotel era no centro, basicamente, vai ficar em média 100 a 120 euros essa viagem. 1 hora e pouco de carro. Aí a gente já percebeu aquela facada, né?
tipo assim, um quarto do nosso orçamento em euro foi embora. A gente não tinha muito dinheiro. Sério mesmo, a gente tava contando com comida de supermercado, entendeu? A gente não é rico assim. E aí ele falou 120, né? Aí eu falei, uai, vamos pensar. Não faça essa conversão agora, gente. Não. A gente viajou quando o euro tava... Quanto que tava? 4,40. 4,40, né? Mas ainda assim, como era na época, era o maior valor que estava na época. Então tava muito caro. Hoje, nem se fala. O dólar está muito mais do que isso. Imagine o euro hoje, gente. Não, o euro deve estar uns 20 reais, né? Enfim, aí ele falou que ia ficar uns 120 euros. Eu já senti uma facada no meu estômago, né? Mas o cara falou assim, ó, se você quiser, falando um inglês bem italianado, falou assim, se você quiser, eu te aponto aqui, você vai pra estação e você vai gastar 20 euros você e o seu marido. Só que aí você vai ter que se virar e tudo. Aí eu falei, a gente vai pelo mais barato, inseguro, ou a gente vai pelo seguro, caro? A gente foi pelo seguro. A ideia foi o seguinte também, a gente tava cansado, a gente tava com medo. Com 13 horas de viagem, a gente tava muito cansado. Não, mais que isso, né? Se for pensar a hora que a gente saiu de Uberlândia até a hora que chegou em Roma, foi quase um dia, né? 24 horas. Então a gente tava destruído. Aí a parada de tipo, nossa, a gente vai ter que pegar um trem agora. E por mais que é rápido, gente, o trem é rápido, assim, mas é todo um rolê que a gente tava cansado demais pra ter que fazer esse rolê. A gente tava com uma porrada de mala. Então a gente falou, toma um quarto do nosso orçamento. Shut up and take my money. E aí a gente chega confortável. Sim. Na porta do hotel, entendeu? Então... e aí, tipo assim, não era um valor fixo, ele deu uma estimativa, né? Porque ele fazia a corrida sempre. Mas aí você via, né, aquele taxímetro lá só crescendo. 2 euros a cada 10 segundos. E a gente assim, né, suando. Falou assim, esse trem não vai parar, Felipe, esse trem não vai parar. E aí ele entregou a gente na porta e ficou mais ou menos 120, 130 euros. Só que a gente, depois que a gente teve a nossa viagem e tudo, a gente conseguiu fazer esse tipo de trajeto de trem, que é muito tranquilo. Só que pra primeira vez... a gente aprendeu a andar de trem na Europa, né? Nossa, mas nunca mais a gente vai pagar. Tipo assim, pegando o valor na época, você colocar, sei lá, a média de 5 reais a 600 reais, entendeu? Essa viagem de táxi. Meu Deus, dá vontade de chorar. Mas aí você não pode converter não, né? Senão você fica triste, só vai. Mas aí beleza, conseguimos chegar em Milão. E aí a gente tava, por mais que a gente tava cansado, a gente tava muito animado. Eu lembro que a gente tava muito animado. Aí a gente chegou, tomou banho, deixou as malas. E aí a gente falou, não, vamos sair pra jantar. Porque, tipo assim, a nossa ideia era a seguinte: no dia seguinte a gente ia pegar um trem e vazar pra Zermatt, na Suíça, que é o nosso destino, né? E a gente comprou um tal de um ticket de trem que chama Eurail, que significa trilho europeu, Eurail. Aí eu tive todo o cuidado de escolher os trens, de reservar os trens, inclusive pagar a mais para pegar os melhores horários de trens com menor tempo de espera e tudo. Então, eu tive um trabalho de pesquisa imenso antes. Eu adoro fazer isso, mas assim, a gente gastou a mais para fazer algumas reservas de trem e tudo. E aí, a gente iria sair de Zermatt no dia seguinte, meio-dia. A gente ia sair de Milão para poder chegar em Zermatt meio-dia e chegar lá mais ou menos 3:30 da tarde para aproveitar o dia ainda e tal. Só que a gente teve algumas infelicidades, contratempos. Eu escolhi justamente sair meio-dia pra gente aproveitar a noite em Milão e amanhã em Milão. A gente toma um café lá na Piazza do Omo, não sei das quantas. A gente come um macarrão à noite, vai fazer alguma coisa assim, mas aproveita pelo menos 2 períodos. Só que, conta aí o que aconteceu. Não, vamos contar a noite primeiro. Antes de contar amanhã, a gente saiu à noite. A gente foi lá no Domo, a gente foi na... Como que chama? Galeria Vitória Emanuele e tal. Que já tava quase fechando, inclusive. Isso, porque tava tarde, né? Era, sei lá. A gente saiu 10 horas da noite. E Milão já tava dormindo já praticamente, gente. Muito doido. A gente passou nos lugares meio sombrios, assim, fiquei com medo. E fala sério, que cidade estilosa. As pessoas muito arrumadas. As pessoas elas andam de terno e salto na rua. Assim, é interessante a gente ressaltar que tava rolando um evento... Fashion Week. Fashion Week de Milão. Então, eu não sei se é Milão Fashion Week, Milano Fashion Week, sei lá. Mas é aqueles desfiles super famosos lá. E esse é um dos mais famosos do mundo, né? Se não for o mais famoso do mundo. E aí, tipo, acho que a cidade estava com mais pessoas
Só que Bem no vestidas. lugar que a gente ia jantar, que foi a Galeria Vitória Emanuele, não tava muito cheio, porque, não sei, já tava tarde, mas mesmo assim, a cidade de Milão acho que não dorme, assim. Mas acho que é por causa do local mesmo. Lá não era um local... Tinha lojas, assim, tinha algumas coisas, cafeteria já tava fechado. E aí lá no Domo que a gente foi... No Duomo. No Domo. É Domo, né? Duomo de... Como que é? Duomo de Milano. De Milano. A gente jantou lá, certo? A gente foi num restaurante à noite. O Felipe passou vergonha. Eu passei vergonha, porque o primeiro momento eu não entendendo o inglês dos italianos foi muito engraçado. Não, eu fiquei constrangida. Eu vou contar a cena rapidamente. Eu também fiquei constrangido. Chegou o garçom, doido pra ir embora, coitado. Aí ele chegou pro Felipe e perguntou: Are you ready to order? Só que ele falou no sotaque dele. E aí o Felipe mandou assim: English, please? E aí, tipo assim, ele já tava falando inglês, sabe? Ai, então a gente ficou meio assim: onde a gente pode esconder a cara nesse momento? Aí depois ele repetiu mais umas 2 vezes, mais alto, mais devagar. E aí a gente entendeu. Ele respondeu meio irritado, né? Falou: Are you ready to order? É o italiano, ready to order. Mas foi engraçado. E tava gostoso, a gente foi clichê, né? Comendo macarrão na Itália. Muito bom. Era um macarrão de atum, delícia. E aí, beleza. Voltamos pro hotel. E aí a gente voltou pro hotel com esse pensamento, né? A gente falou, amanhã cedo a gente pode vir aqui no Duomo de novo, só que vai estar de dia, dá pra gente ver, tirar pode foto, entrar. Pode entrar, tá. E aí, voltamos pro hotel, dormimos. Só um detalhe. A gente tinha pago um café da manhã na reserva, no ato da reserva, só que aí chegou lá, o café não estava confirmado, então a gente pagou de novo. E aí, beleza, a gente foi dormir. A gente estava destruído, assim, não tava rolando mais, estava nível mau humor já, quase. E aí a gente foi dormir. Aí beleza, a cortina do nosso quarto lá era aquelas blackout, sabe? Você já tá imaginando o que vai acontecer. A gente tinha um trem pra sair pra Zermatt, que era a cidade que a gente iria passar a maior parte do tempo, meio-dia. E aí eu tinha feito todo um trabalho de poder escolher os melhores horários pra gente aproveitar amanhã em Milão. E tudo bonitinho, gastei um tempo pesquisando e tal. E aí a tal dessa cortina blackout, mais o fuso horário, mais o cansaço acumulado, fez com que a gente perdesse praticamente a nossa manhã inteira. Sim. Então esse foi o nosso primeiro incidente internacional. A gente pagou 2 vezes por um café da manhã, que saiu muito caro. Não vimos nem a cor. Não, e era um hotel tão bonitinho. Não vi nem onde era o café. Não, nem eu. E tipo assim, acho que a gente deve ter gastado uns R$150 comprando 4 vezes, sabe? 2 vezes pra mim, 2 vezes pro Felipe. E a gente gastou uns R$150 a R$200 a mais jogado no lixo. Enfim, a gente era pra ter acordado umas 7h30, 8 pra aproveitar amanhã e tal. A gente acordou quase 11 horas, 11 e pouco, e o trem saía meio-dia. E aí, já viu, né? O desespero. Você só coloca uma roupa e sai, coloca os trem tudo na mala, embola as roupas, só vai. E aí saímos. A sorte é que a gente não tinha tirado muita roupa lá, porque a gente só ia dormir, né? Então a gente tirou só a roupa que a gente precisava, tipo, que a gente saiu à noite. Mas ainda assim é o desespero, né? É o apavoramento mesmo, é a situação que é a pior coisa. E aí eu fiquei morrendo de raiva dessa cortina, que a gente não viu nem que tinha janela no quarto, porque a gente tava tão cansado, nem percebendo. Aí beleza, a gente colocou o despertador, não escutou, enfim, deu tudo errado. Aí a gente saiu voado pra estação, que a gente também tinha que ir a pé. Eu acho que a gente tava traumatizado com o Uber já, né? Não, e você pegou um hotel que dava pra ir a pé. Era estação. tipo 15, 20 minutos a pé. Só que a gente tava com 2 malas de 23 quilos. Mais mochila e aquelas malinhas de... Aquelas, como é que chama? Mala de mão, bagagem de mão. Não é bagagem de mão. Aí a gente tava andando com isso, né? Várias bagagens, correndo contra o tempo, sem saber direito. A gente nunca tinha andado de trem na Europa, então a gente teria que descobrir tudo lá, sem comer. Pra mim foi a pior parte. Eu fico mal-humorada, não tinha nem uma barrinha de cereal, nem nada, assim. Não pegou nem uma banana, sabe? Nada no café da manhã. Igual aquele trem de mãe, coloca umas tangerinas, uns negócios assim, vai enfiando na mochila, você vai ficar com fome mais tarde, meu filho. Mas enfim, nada disso. Aí a gente chegou na estação. Acho que chama Stazione Centrale de Milano. E a estação, conta o tamanho dela aí, Felipe. Ai, caraca, sei lá, é muito maior do que qualquer shopping que eu já fui na minha vida. Ela tem, se eu não me engano, 4 andares.
E aí os lances de escada rolante e de escada, enfim, são muito, muito, muito altos. Tipo assim, deve ser uns 8 metros entre um lance e outro. É muito alto, muito grande. E aí tem um quadro lá em cima que a gente tinha que ir lá pro último andar pra pegar o trem, que o trem ia sair de um país pro outro, né? Isso é estranho. 3 horas de trem, mas de um país pro outro. E aí no quadro tava passando os números, né, igual avião mesmo, fica passando os números, várias letras, vários lugares, não sei o quê. Só que aquele quadro tava muito confuso, muito confuso. Ele era muito confuso porque era assim, o trem que a gente ia pegar, ele não ia direto pra Zermatt, a gente ia pra um lugar, e nesse outro lugar a gente ia pegar outro trem pra ir pra lá. Então a gente tava com o nome dessa última estação na cabeça, só que vamos supor, é igual, sei lá, acho que linha de ônibus faz isso também. Por exemplo, você vai sair de São Paulo pro Rio de Janeiro. O final é Rio de Janeiro, mas tem vários outros lugares que ele passa e a estação que a gente ia era uma dessas específicas. Então ficava passando todos os nomes e o nome da nossa estação tava perdido nesse meio. E ficava rodando. Então a letra, tipo assim, se você não visse ali naquele momento, você tinha que esperar mais uns 20 segundos. E aí você ficava, né? Não, cadê o nome? 20 segundos no desespero de saber que as coisas na Europa funcionam na hora é muito desesperador, gente. Enfim, aí a gente olhou a reserva, a gente pediu ajuda. As pessoas que trabalhavam lá, eu acho que não ajudou muito, pra falar a verdade. Não senti firmeza, não, nos italianos. Mas, no final das contas, a gente acabou enxergando, depois de uns 5 minutos parado, assim, igual besta, olhando para aquele quadro gigantesco, com uns 15, 20 nomes alinhados assim, mais uns 40, 50 nomes por linha, a gente encontrou. Aí, beleza, agora que a gente sabe o lugar e tudo, vamos achar a plataforma. A plataforma também fica alternando, né? Eles ficam mudando toda hora. Aí a gente achou lá, deu tudo certo. Na hora de entrar no trem, a gente não sabia qual vagão que entrava. E a gente com 3, 4 malas. Também de vagão que tem primeira classe, tem a classe normal. Sim. Se você não comprou, tipo, o bilhete de primeira classe, você não pode ficar lá. Sim, e não é muito bom você errar o vagão, porque quando você tá com muita mala, foi a experiência, né? Você tá com muita mala, você tá ocupando o corredor, é igual um avião, é petitinho corredor. Então, se você precisar voltar, tem mais 50 pessoas atrás de você, então você fica preso, sem saber se você vai pra frente ou pra trás, mas não tem opção. E se você entrar do lado pra sentar na cadeirinha, você ocupou o lugar de alguém. Então não tem muito o que fazer. Aí a gente entrou no vagão errado, depois a gente teve que sair do trem, pegar do lado de fora de novo, trocar o vagão. E aí, no final das contas, a gente achou a nossa cadeira, só que tinha 2 pessoas que eu odeio, 2 meninas estudantes que sentaram nas cadeiras que eu paguei. A gente pagou. A gente fez a reserva pra gente ir naquelas. A gente reservou cadeiras na janela pra gente ver toda aquela coisa romantizada, vamos ver a paisagem, não sei o quê. Aí essas 2 meninas sentaram no nosso lugar. E aí o Felipe já tava estressado e eu também. Falei assim, você vai falar? Eu não tô afim de falar. Você pede? Ele, não. Vamos sentar aqui. Aí a gente sentou em outro lugar. Mas o tempo inteiro eu fiquei olhando. Na verdade, a gente sentou no mesmo lugar, que foi ao lado dela. Só que a gente deveria estar na janela e não no corredor. É 2 na frente. Como é que explica isso? Imagina que gente, lembra de filme, sei lá, europeu, que tem um trem. É como se fosse uma mesa com 4 pessoas. Você fica de frente um pra outro. Só que são 4, né? Uma mesa com 4 lugares. E aí você tem 2 pessoas, uma de frente pra outra, que estão na janela, e 2 de frente, uma de frente pra outra, que estão no corredor. Ótima explicação. E aí a nossa reserva era pra janela. Então eu e o Felipe ia ficar um de frente pro outro na janela. E a gente ficou no corredor. Então eu fiquei sentado do lado dessas meninas, que eu tenho raiva delas até hoje. A Paula ficou muito puta. E elas não saíam, elas não olharam o ticket nem nada. Eu lembro, uma delas acho que ela era suíça, sei lá. Sim. Fiquei morrendo de raiva. Porque eu lembro que a hora que passou o pessoal olhando documentação, ela tirou uma carteirinha lá, tipo... Sim, e aí eu fiquei muito bolada, eu poderia ter falado, mas aí na hora que eu decidi falar, elas estavam dormindo já. Ou fingindo que estavam dormindo, né? Enfim, foi um aperto de não saber o que falar, se acordava a pessoa ou não. A gente tava muito bolado, enfim. Acabou que a gente engoliu a nossa raiva. Poderia ter falado, sinceramente poderia ter falado. Se eu voltasse hoje lá no tempo, falar assim, can you excuse me, please? E aí eu teria pedido. Mas enfim, a gente não tinha comido nada, né? Não. Tava morrendo de fome. E a viagem de 3 horas, não tem nada de serviço, assim, de comida no trem. E aí a gente chegou, né? Conta aí agora. Mas aí a gente, como eu disse, a gente tava num trem, indo pra outra estação, e essa estação ainda não era a final que a gente ia chegar. Lá a gente ia pegar pra outro lugar.
Quando a gente chegou nessa estação, que eu não lembro o nome agora. Visp? Visp, eu acho. Visp. Caraca, Visp. A gente já tava na Suíça. Nossa, como é que eu lembrei disso? Não sei. A gente já tava na Suíça e, tipo assim, a gente tava com raiva, só que a nossa raiva foi se dissipando. Porque tudo é incrível, né? Porque quando a gente começou a curtir o lugar mesmo. Então, tipo, a gente começou a entrar em terras suíças e aí, cara, quando você olha pra fora, é breathtaking. É tipo... De tirar o fôlego. É incrível, é um lugar incrível. E aí a gente chegou na estação, a gente desceu. E quando a gente desceu, gente, é tudo muito cronometrado. A parada sai, principalmente na Suíça. As paradas, se o troço tá marcado pra sair 15h33, o trem sai 15h33. Se você não estiver lá dentro, brother, se ferrou, já era. Então, aí a gente chegou nessa estação lá de Visp. E aí o nosso trem era tipo assim, a gente tinha, sei lá, 5 minutos. A troca de trem é absurda. Nossa, que sofrimento. E aí a gente desceu, a estação era menor do que a de Milão, mas ainda era grande. E aí a estação era assim, você chega embaixo e você não passa para outra plataforma por cima, você tem que descer uma escada. Subterrânea. É subterrânea e aí você passa porque não tem jeito de você atravessar, porque é trilho. É sempre trilho, né? De um lado pro outro, você não pode passar em cima do trilho. E aí a gente desceu desesperado procurando Zermatt. E a mala, lembrando que é tudo rampa e a gente com mala de 23 quilos cada um. Isso, imagina a gente com uma porrada de mala. E com fome sem uma aguinha na mochila, né? Isso já devia ser que horas? Isso já era quase a hora de chegar, devia ser umas 3h30. Né? Por aí. E aí a gente conversou com... Não, na verdade a gente começou a procurar no painel e não tinha Zermatt. Eles escondem Zermatt da cidade, o que dos painéis. Aconteceu, cara? A gente precisa... E o pior é que essa estação, ela era meio... Como a Suíça inteira, tirando os lugares turísticos, assim, a Suíça inteira é meio deserto, né? Essa estação lá de Visp não tinha muita gente. Sim. E aí teve uma hora que eu falei assim pra Paula, eu falei, amor, segura aí, eu vou achar alguém. Só que eu ficar correndo com as malas é mais difícil. E aí a Paula ficou na frente de um painel lá, eu subi uma rampa correndo e eu achei uma mulher andando, uma mulher que trabalhava lá, e ela tava em cima, e aí eu fui e chamei ela. E aí, é por isso que é importante, se você não fala inglês ainda, vai lá no inglês correto, porque se eu não falasse inglês, eu não conseguiria ter resolvido essa situação. Sim. Eu pedi pra ela, eu falei, moça, a gente tá indo pra Zermatt, não tá lá no painel, o que eu faço? Aí ela falou, calma, é só você sair daqui, é só você sair da estação, porque pra ir pra Zermatt, você pega você tem que na sair avenida, desse lugar. Na cidade. É tipo um ponto de ônibus. É como se fosse um ponto de ônibus, exatamente, porque a linha de trem passa no meio da cidade. Sim, é bizarro. E você tem que sair da estação e vai pra lá. É porque praticamente Zermatt não tem nem carro, gente, então é uma cidade assim, perdida, só que lá dentro tem ouro, né? Aí é uma cidade minúscula, tipo assim, ela tem... Eu olhei no Google Maps antes de ir. Ela tem 2,5 km de largura por uns 10, assim, de comprimento. Então é muito pequenininho. E aí a gente chegou, aí a gente falou, nossa, vambora. Aí eu desci correndo, falei, amor, é lá, vamos, sai. Saiu os dois loucos. E aí a gente atravessou a rua e aí a gente viu bem claro, assim, que tinha uma estaçãozinha, né? Uhum. E aí a gente chegou. A gente, putz, foi embora, né? Porque já tinha passado, aí já tinha passado o horário que tava marcado lá. Aí tinha uma alma maravilhosa que tava lá, que era uma moça, e aí eu cheguei perto dela e perguntei, o trem pra Zermatt é aqui? E tal. Ela falou, eu entro com você no trem. E aí, primeiro eu achei que ela era só muito educada, mas depois eu descobri que ela trabalhava na linha de trem e que ela ia entrar no trem de todo jeito. Ela falou assim, não, eu te guio literalmente, pode me seguir. Exatamente. E o que ela disse ainda pra gente, não se preocupe, porque eu falei, e o horário já passou e tal, não se preocupe, esse trem passa aqui de, sei lá, 15 em 15 minutos. Aí a gente respirou. Só que ainda assim eu tinha mais um problema pra resolver. Por quê? Apesar de Zermatt ser muito pequenininho, é muito complicado achar seu hotel lá quando você chega, porque a cidade só tem hotéis. Sim. E os hotéis são iguais. Então, o hotel que a gente contratou e tudo, tinha um serviço de buscar na estação e levar pro hotelzinho. Então, a gente já tinha marcado o horário com eles e tava tudo alinhado já, desde o começo da viagem. E aí eu tive que entrar em contato de novo com eles, falar assim, a gente perdeu o trem, ainda não sei. Foi tudo por e-mail, né? Foi tudo por e-mail. E aí, eu tive que entrar em contato, ver se eles iam me responder a tempo, senão a gente ia perder o transporte também, enfim. E aí a gente entrou no trem. Essa moça foi tão legal que ela também
trocou dinheiro pra gente, você lembra? Sim. A gente tava querendo comprar só uma aguinha, né? Os brasileiros desconfiados já entra no trem, só com as malas tudo lá. E aí fica, não vou descer não. Vai que o trem vai embora, eu fico aqui. Mas eu tô com sede, a água tá ali, amor. Será que... Tipo assim, morrendo de medo da porta fechar e ficar um pra trás. Ai, essas coisas de brasileiro. Vamos falar do dinheiro rapidão, porque a gente tinha dinheiro da Suíça, né? Porque a gente trocou. Aqui no Brasil a gente já levou euro e a gente já levou o franco suíço, que é o dinheiro da Suíça. Só que a máquina era só moeda e a gente estava com nota porque a gente não tinha usado franco ainda. Então não tinha como a gente ter moeda. E aí tinha aquelas máquinas assim com uma água assim, sabe, suando, geladinha, a gente morrendo de sede, morrendo de fome. E aí não aceitava euro, tinha que ser em franco, né? Na Suíça é praticamente só franco. E aí beleza, né? Aquela frustração já sai de dentro do trem, vai na máquina, volta correndo porque você tá com medo de fechar e ficar de fora. Aí depois você avisa, não amor, não aceita, não sei o que, tenta de novo, não sei o que. E aí os dois tentando entrar e sair do trem toda hora pra ir na máquina, enfim. Aí essa mulher viu, a gente perguntou como que a gente poderia fazer, que a gente não tinha euro. Ela falou assim, você quer saber? Troca aqui comigo, eu tenho euro em moeda, eu tenho franco suíço, então troca comigo. Aí ela trocou a moeda pra gente e ela saiu no prejuízo, teoricamente, né? Só que era baratinho, era tipo assim, 3 francos suíços. Então ela trocou a moedinha pra gente e a gente comprou uma água. Ficou um pouco mais aliviado, né? E aí a gente entrou no trem e nesse trem a gente encontrou com uma brasileira, certo? Certo, chama Elaine. A gente encontrou com uma brasileira e como que a gente fez o contato? Porque a gente tinha combinado, né? O quê? De falar sempre inglês para as pessoas, porque a gente tava falando, a gente saindo do Brasil, se tivermos interações com outras pessoas, a gente queria conhecer gastar o inglês e tal, então a gente ficou falando, não, vamos ficar conversando em inglês? Porque se tiver algum brasileiro é assim, brasileiro se vê, aí quer entrosar e tal, e a gente vai acabar que vai ficar falando português, não vai entrosar e tal. E como que essa menina achou? Tipo, como que ela descobriu? Eu acho que a gente já tava num nível de desidratação e mau humor. Falou assim, não, falar português. E aí ela chegou, vocês são brasileiros? Foi desse jeito, exatamente. Aí ela tava viajando com a filha, elas estavam fazendo, acho que um tour pela Suíça inteira. Tipo assim, só viajando mesmo. Não fazendo nada, deixa eu andar de trem aqui na Suíça, de boa. Ela morava lá, né? Morava lá, o marido dela trabalhava lá. O marido dela é suíço, se eu não me engano. Acho que é. Aí ela contou algumas coisas pra gente, que inclusive deu dicas muito boas. Uma delas já vou entregar aqui agora. Quando vocês entrarem na cidadezinha suíça, vocês vão ver muitas fontes, saindo água e tudo, e vocês podem beber. Pode colocar a garrafinha lá, porque a água é potável pra caramba. E aí, essa dica foi fundamental, porque primeiro, a água na Suíça é preço assim de risoto com medalhão de carne. Nossa, é caríssimo a água na Suíça. E aí, quando ela falou isso, a gente achou, lógico, uma ótima forma de economizar. Mas aí a gente foi trocando uma ideia com ela, foi legal, porque ela falou várias coisas da Suíça, assim, que foi muito interessante. Enfim, é isso. A gente tá chegando em Zermatt agora. Com fome. Cansado. E vocês vão ver a nossa chegada no próximo episódio, no mês que vem. Bom, espero que vocês tenham curtido. Tudo isso que a gente está falando tá meio que registrado em fotos nos nossos Instagrams. Pelo menos no meu tem bastante foto. Não lembro se no seu também tem, mas enfim. No meu tem várias fotos e stories, então se vocês quiserem ver alguma das coisas que a gente está falando, inclusive algumas dessas, nos stories, por exemplo, algumas dessas paradas que eu tô falando, tem um story lá da cerveja que eu comprei em Roma, tem tudo lá, tem um monte de coisa que a gente foi registrando, assim, e se vocês quiserem ver, é só seguir @lipbxavier, é mais fácil vocês olharem aí no link e vocês vão poder ver melhor. Então é isso, se você gostou do episódio aí, deixe seu comentário aí no Instagram, ou pode chamar a gente, siga a gente aí, se você não segue a gente ainda, @CoffeeXPodcast, procura lá, troca uma ideia com a gente, faça perguntas se vocês quiserem saber, alguma curiosidade. Bom, é isso. A gente vê vocês na próxima. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.